Gênesis capítulo 6, verso 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Façam uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás 300 côvados de comprimento, 50 largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, com um embaixo e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança sobre a terra, para consumir. Estabelecerei a minha aliança deixa eu ver aqui. Entrarás na arca, não é isso? É aqui, eu estou sem o óculos. Tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo que tem vida, tudo que vive, toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservar vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, do réptil da terra, segundo as suas espécies, de cada espécie virão a ti, para conserves em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Amém. Observem, irmãos, aí está registrado o episódio que Deus pede para que Noé faça a arca, né? Que seria então um meio de salvação. A gente vê o relato bíblico, né, e percebe o quanto aquilo era algo extremamente desafiador. Não era? Não havia o costume. Geralmente quando você vai fazer embarcações, você deve fazer na região litorânea, né, ou na proximidade de um açude, né? E aquela construção de Noé era uma construção que teria que ser construída pela fé, né? E teria que ser construída não para andar na praia nem no açude, né? Mas para flutuar na chuva que viesse, né? E que ali onde ele fizesse, iria se erguer. O que chama a atenção na história de Noé é que Noé, ele era uma pessoa parecida com Maria, parecida com Abraão, uma pessoa parecida com Isaías. Você lembra o que Maria disse ao anjo de Deus? Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lembra o que Isaías disse a Deus?
Deus perguntou a Isaías assim, a quem é que eu enviarei? E quem é que há de ir por nós? Isaías diz, eu vou. Envia-me a mim. Você lembra o que Abraão fez quando Deus disse assim, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi o que Abraão fez. Partiu. E foi para a terra sem saber para onde ia. Aí a mesma coisa foi Noé, né? Você prestou atenção no último versículo que a gente leu? Diz assim, Noé, ele fez conforme Deus lhe ordenado. Isso é difícil, irmãos. Entendeu? Para você agir daquela maneira. Noé, ele era um homem único. Entendeu? Ele é um homem singular. Noé deve ter levado muito o nome de doido, sabia, irmão? Deve ter levado muito. As pessoas passavam, o que é que tu está fazendo, Noé? Estou fazendo um barco aqui. Puxa, tu vai fazer um barco aqui no meio da rua? E por que tu está fazendo esse barco? É porque Deus vai mandar chuva. Oxe, naquela época, a palavra de Deus diz lá em Gênesis que nunca havia chovido. Não chovia. Era a terra de uma extremidade à outra, era uma fartura só, porque todo dia Deus disse que fazia sair um vapor de água, né? Da terra mesmo, né? Que regava o solo. Diz que havia uma brisa que Deus mandava todo dia, né? E essa brisa, ela substituía a chuva, entendeu? Ela não precisava de chuva por causa disso, né? E aonde era essa brisa? Em todo lugar, entendeu? A terra era uma fartura só de um lugar a outro. E nunca havia chovido sobre a terra. E Noé disse, olha, Deus me falou que vai mandar chuva dos céus. Água, derramarei chuva sobre a terra. Aquilo era uma afronta, sabia? Para os cientistas da época. Os homens entendidos, né? Ele disse, esse homem é doido. Onde foi que ele viu isso? Em que livro foi que ele viu isso, dizendo que vai cair chuva da terra? Quem foi que ensinou isso? Prove, manda ele provar pela ciência, manda ele provar aqui pelos meios existentes, se realmente pode cair. Noé podia provar? Podia provar? Não. O procedimento de Noé, o trabalho de Noé e a atitude de Noé era unicamente pela fé. Não se podia provar, entendeu? Diz que uma vez chegou um engenheiro, né? História, não é história bíblica, não é história que as pessoas dizem, né? Mas é uma história que concorda com o relato bíblico, né? Chegou um engenheiro perto de Noé, aí perguntou, Noé, e onde é que vai ficar como é que chama? Do navio, como é que chama? O timão, né? Como é que, o que dá a direção do navio, né? Noé, onde é que vai ficar o timão do navio? E Noé disse, esse navio não tem timão. O que foi que o engenheiro achou dele? Como é que você vai guiar o navio, Noé? Disse, Deus não mandou que eu fizesse o timão do navio. Ele mandou só que eu fizesse uma barca, né, imensa, com 30 côvados de comprimento, 50 de largura, 300, né, de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Tinha 3 andares, não era? E 100 era 30 côvados. 30 côvados de altura, dá em torno de 15 metros, pouco menos. 3 andares, cheia de animais e sem timão. Para guiar. Precisa de fé, sim ou não? Já imaginou, você diga, eu estou fazendo um carro aqui sem volante. Era. Ou seja, precisava de muita fé para fazer isso. E precisava de muita fé para ficar dentro, né? E confiar que Deus ia, né? Dirigir ela ali. Uma maneira que só ele poderia fazer. Outra coisa interessante sobre a vida de Noé é
Quem foi que deu os recursos para Noé fazer a arca? Está dizendo aí quem foi que deu? Mas está dizendo ali, não. Só tem a ordem dizendo faça. Não é? Faça. Noé, me dê aqui o número da sua conta, eu vou transferir o dinheiro para você fazer a arca. Tem dizendo esse versículo ali? Tem não. Ou seja, obedecer a Deus requer, entendeu? Requer muito desprendimento. Nós na igreja aqui temos o sistema do dízimo das ofertas. É fácil devolver dízimo e ofertas? É fácil não? É. Às vezes quando você atrasa o dízimo e a oferta, aí o negócio fica meio difícil de você controlar. Você vê, né? A pouco para poder colocar em dia de novo. Agora, Noé, ele para fazer a arca, ele usava só o dízimo, será? O que foi que Noé investiu na arca? Tudo o que ele tinha. A palavra de Deus, ela diz que nos últimos 7 dias, né, que a arca estava sendo concluída, Noé pegou sua família, pegou suas coisas e colocou tudo para dentro da arca. Preste atenção. Filipe está terminando a casa dele lá, né? Imagina aí que Deus manda tu fazer uma arca e de repente, em determinado momento, tu tira tudo que tem lá dentro e bota dentro da arca e fica lá trancado. E você simplesmente abre mão, né? Será que Noé não tinha casa? O que é que vocês acham? Será que Noé não tinha propriedades? Ele simplesmente creu em Deus, não é? Obedeceu a Deus e abriu mão de tudo que tinha, né? Para obedecer a Deus. E entrou na arca. Mais uma vez eu repito, irmãos, Noé deve ter levado muito nome de doido. O que é que vocês acham? Não era, irmão? Para obedecer a Deus, irmãos, é exatamente isso. É exatamente assim, é exatamente esse o desafio que nós temos. O dilúvio, ele foi anunciado por Deus 969 anos antes. 969 anos antes do dilúvio, Deus já havia anunciado para Enoque. Enoque, ele foi pai de um homem chamado Matusalém. Quantos anos viveu Matusalém? 969 anos. Foi exatamente o homem que mais viveu. Foi Matusalém na terra. O nome de Matusalém significa exatamente isso. A palavra Matusalém, no original, ela significa mais ou menos isso. Quando ele morrer, virá. Enoque deu esse nome ao seu filho, fazendo a profecia do dilúvio. Você está entendendo? Quando ele morrer, ele quem? Matusalém. Quando ele morrer, virá. E quando você vai para a Bíblia, você faz os cálculos ali, né, da idade de Matusalém. Ele morreu exatamente no ano do dilúvio. O pai de Noé chamava-se Lameque. E ele morreu 5 anos antes do dilúvio. Matusalém, que era o avô de Noé, morreu no ano do dilúvio, ou seja, ele sobreviveu ao filho dele, Lameque, né? 5 anos. E Noé, ele obedeceu a Deus e ficou ali. A chuva durou quantos dias? 40 dias e 40 noites de chuva, né? Rapaz, uma vez eu vi um dia de chuva, né? Que foi um dia e noite aqui, né? Em 2009, em Patos. Foi muita chuva, imagine, 40 dias e 40 noites, é muita água, né? A palavra de Deus, ela diz que subia águas dos lençóis, né? Subterrâneos. Os lençóis aquáticos que existem no subsolo, né? Eles explodiam
né, a água jorrava, e diz que a água ela vinha com tanta violência de baixo, que ela lançava pedras para o alto, e essas pedras caíam sobre os homens, né? Pedras imensas, né? O verso bíblico ele diz assim: romperam-se as fontes do grande abismo. A terra é chamada de grande abismo, né, na Bíblia. Romperam-se as fontes do grande abismo, né, que representa exatamente a explosão desses lençóis submersos, lençóis freáticos da terra. E abriram-se as comportas do céu. Ou seja, a chuva era uma coisa que parecia, né, começava com gotas, mas de repente começava a parecer que estava... Como é que acontece quando se abre a comporta de um açude? Não é gotas não, né? Não são gotas d'água não. É uma avalanche d'água. Abriram-se as comportas do céu, derramando sobre a terra. E o relato bíblico ele descreve que tudo isso foi provocado porque a terra estava corrompida e cheia de violência. Todo ser vivo havia corrompido seu caminho diante de Deus. E a palavra violência aparece 2 vezes, né? Graças a Deus, nos nossos dias não tem mais violência, né, Odmar? Hein? Ou seja, o mundo está entrando no estado, né, como Jesus descreveu, né, no Mateus 24, né? Diz assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Todas as pessoas riam de Noé, todas as pessoas julgavam Noé erradamente, né? Mas todas aquelas pessoas pereceram nas águas do dilúvio. Todos os seres humanos que habitarem na terra no último tempo, também, assim como aqueles da época de Noé zombavam dele, esses que vivem em nossa época zombam do povo de Deus, né? Criticam, principalmente adventistas que guardam o sábado, são pessoas que são completamente discriminadas, sabia? São pessoas que são tratadas com preconceitos. Eu sei bem o que é isso no meu trabalho, muitos lugares que eu vou. É o mais bonito que falam é isso daí, né? Dizer que é uma seita. Olha só o que está escrito aí em Hebreus 11. Hebreus 11, verso 7. Hebreus 11, verso 7. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé está na galeria da fé. Não é da galeria dos empreendedores, não é na galeria da fama de Hollywood, é na galeria da fé. Noé aparelhou uma arca. Eu falei para vocês que Noé, ele abandonou, ele se desprendeu de tudo que tinha, não foi isso? Para poder entrar na arca e obedecer a Deus. Mas quando o dilúvio passou e quando as águas baixaram, o que era que Noé possuía? De que era que Noé era o dono agora? Da terra inteira. Noé se tornou... Olha, pense bem, Edvan. Isso foi
o maior empreendimento que já se viu da face da terra, né? Você construir uma arca, né? E por meio daquela arca, você se tornar o proprietário da terra inteira. E isso foi alcançado pela fé, não é? Só que Noé, ele não fez isso pensando nisso, né? Ele não pensou, eu vou ser o dono da terra, não. Ele estava pensando simplesmente em obedecer a Deus, não é? Como aqui esse versículo diz que Noé era temente a Deus, né? E o que eu quero chamar a atenção também nesse verso, ele diz assim que por meio da arca, Noé condenou o mundo. Por meio da arca, Noé condenou o mundo. A Bíblia, ela tem alguns trechos, né? Ela tem alguns ensinos que mostram esse contexto quando o povo de Deus condena o mundo. Por exemplo, quando foi que Sodoma e Gomorra foi condenada? Quando foi? Não foi no exato momento em que Ló saiu de lá? Não foi? Então quem foi que condenou Sodoma e Gomorra? Ló. Porque se Ló não sai de lá, você está entendendo bem? Em que sentido é que Noé condenou o mundo, né? Que sentido foi? Entenda bem o contexto, né? O conflito que existiu nos dias de Noé, o mesmo que começou no céu, né? É as alegações do inimigo de que o mundo pertence a ele. Entendeu? A palavra de Deus, ela é clara ao dizer assim que o mundo jaz no maligno. Mas eu pergunto, o mundo inteiro jaz no maligno? Não. Nós aqui estamos jazendo no maligno? Não. Não. Observe. Então, por aí, você observa como foi que Noé condenou o mundo. Porque o inimigo, ele dizia assim, olha, no mundo todo mundo me serve. Lembra da história de Jó, né? Que o inimigo, ele chegou para Deus, aí diz assim, aí Deus perguntou, ele está vindo de onde? Só vem da terra, passear e rodear por ela, né? Aí Deus vai e pergunta assim, né? Observasse meu servo Jó, não é? Era como se o inimigo estivesse dizendo assim, lá na terra sou eu que mando. Aí Deus vai dizer assim, você manda em Jó? Aí ele vai dizer o quê? Não tem como eu mandar em Jó. A mesma coisa foi com Noé. O inimigo, ele alegava para Deus, o mundo todo está me servindo. Estava servindo ao inimigo, né? Mas Noé estava servindo a ele? Não. Mas se Noé servisse ao inimigo, teria como Deus condenar o mundo? Deus teria que dar razão ao inimigo. Preste atenção. Deus, ele teria que dizer assim, você está certo, Lúcifer. Você disse que todo mundo está te servindo e está mesmo. Mas como Noé não estava, então Deus foi inocentado na causa. Está entendendo? Deus poderia destruir o mundo e não ser visto como um tirano. Não ser visto como um ser injusto. Por quê? Porque havia alguém que o adorava, que o temia, que o obedecia. Se não houvesse ninguém, o inimigo estaria certo. Então todas aquelas pessoas foram condenadas porque Noé foi obediente. A mesma coisa se dá em nossa época, irmãos. Sabia? O mundo será condenado mais uma vez. E o inimigo sabe que a causa da perdição do mundo e da perdição da causa dele é exatamente a existência dos filhos de Deus obedientes na terra. Porque ele sabe que enquanto houver filhos obedientes a Deus na terra, o argumento de que todo mundo serve a ele não tem força. Deus, ele pode destruir o mundo e condenar os ímpios ao inferno sem nenhum tipo de injustiça da parte dele. Porque na terra existem os seus servos fiéis obedientes. O inimigo, ele está totalmente irado, como diz lá a Bíblia, né? Cheio de cólera. Você sabe qual é a obra? Você sabe qual é a obra específica do inimigo em nossos dias? É trabalhar para dizer e disseminar informação no mundo, né? De que a lei de Deus foi abolida. Que a lei de Deus foi abolida. O que é que Apocalipse fala do povo de Deus no tempo do fim? Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.
Observe, no exato momento em que o inimigo está procurando promover a abolição da lei, tem um povo que está fazendo o quê? Guardando a lei. Por isso que ele fica o quê? Furioso, irado, revoltado, né? Com esse povo. E é nesse contexto exatamente que se desenrolará o conflito final. Assim como Noé, nós também somos chamados, sabia? A ter fé em Deus, a abrir mão como Noé abriu mão, entendeu? De muitas coisas, a se desprender, a se doar, não apenas o dízimo, a oferta, mas tudo de si. Sabe o que é que representa a arca, Aldivan, na Bíblia? Representa a igreja. A arca representa a igreja. As pessoas às vezes dizem assim, né? Não, eu não vou para a igreja não, porque lá só tem gente hipócrita, né? Gente, não diz às vezes assim, né? Gente falsa, não é? Eu fico pensando, e essa pessoa dentro da arca? Quando ela chegasse dentro da arca e visse que lá não tinha nem um volante, nem um timão para controlar a arca. Já imaginou se essa pessoa é chamada para ir olhar como era a jaula do elefante? Será que ela ia gostar da jaula do elefante? Meus irmãos, um elefante, ele faz em média 30 quilos de cocô por dia. É agradável viver num ambiente assim? O que vocês acham? Mas assim era a arca. Aí eu pergunto a vocês, era só o elefante que tinha lá dentro? Hein? Você consegue imaginar o tanto de cocô que tinha dentro da arca? Todo dia tinha que ser tirado. E quem era que tirava? As pessoas que estavam lá dentro tinham que limpar, não era? Tinham que tirar. Eu falei para vocês que a arca representa o quê? A igreja. A igreja é um lugar perfeito. A igreja é um lugar onde você só encontra pessoas santas. A igreja é como uma arca, entendeu? É um lugar cheio de pessoas precisando, né, de manutenção, assim como aqueles animais precisavam de manutenção. Precisando de mão de obra para trabalhar, para conservar. Agora eu pergunto a vocês, havia outra alternativa para as pessoas se salvar que não fosse dentro da arca? A pessoa poderia dizer assim, aquelas pessoas mais granfinas, né? Deus me livre de entrar num negócio desse, né? Deus me livre de entrar numa sujeira dessa. Eu poderia dizer assim, não, eu vou, mas vou ficar, né? Ali. E para dar de comer aquele monte de animal todo dia? Entende, irmão? Não, exatamente porque como aqui nesse versículo que a gente leu, Deus disse assim a Noé, né? Leva, né, o alimento. Quer dizer que Noé ele levou os animais e fez o estoque também, né, dos alimentos para ficar ali dentro, né? E a chuva ela durou 40 dias e 40 noites, né? Mas as águas demoraram um ano. Noé passou um ano inteiro, ou quase um ano, ou um pouco mais de um ano, vagando, né, sobre a superfície da terra naquela barca, né, e tendo que suportar aquele desconforto ali. Meus irmãos, a arca de Noé, ela não era um transatlântico, ela não era como é que chama, um cruzeiro. Não era um cruzeiro de 5 estrelas com campo de golfe, piscinas, não era assim. Ela era um barco rústico, né? Feito de madeira e betume. O que é betume? Esse negócio que faz asfalto preto, entendeu? Pegou aquilo ali para colar a madeira uma na outra ali, tapar as brechas e os espaços dos pregos. Ou seja, um negócio rústico. É um símbolo, irmãos, da igreja de Deus no nosso tempo. A igreja de Deus não é uma Hilux nova com um ar-condicionado ligado. A igreja de Deus ela é
uma coisa que nós precisamos também ter fé, não é? Não, a igreja de Deus ela tem falhas, mas eu tenho fé que aqui é onde Deus está operando a salvação das pessoas.